Preciso te contar sobre um atacante camaronês que deixou excelente impressão e será contratado em definitivo pelo Palmeiras. Para completar, nova possibilidade para Danilo, volante do Botafogo, últimas de mercado, bastidores, finanças e as chances de título na Copa do Mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Flamengo e Botafogo devem ganhar nos próximos dias um concorrente na briga pelo volante Danilo, que pertence ao Botafogo e jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. É que o Newcastle está de olho no atleta e já definiu Danilo como um substituto natural caso as tratativas para a venda do Bruno Guimarães avancem. Bruno, também jogador da seleção, interessa ao Arsenal. Durante a Copa do Mundo, o clube gigante do futebol inglês de Londres chegou a fazer uma oferta oficial de 55 milhões de libras. O Newcastle recusou essa primeira proposta, mas a ideia do Arsenal é avançar numa nova oferta. A percepção no Arsenal é de que o Bruno Guimarães seria um enorme acréscimo para a próxima temporada. Ele agrada e se encaixa perfeitamente ao futebol que o Arteta pretende implantar no próximo ano. Próximo ano, quando eu falo nessa temporada que está por começar, né? O Newcastle reluta, vai insistir para a permanência do Bruno Guimarães, mas se o negócio avançar, o Danilo será a primeira opção. E é importante registrar que o Danilo tem afirmado para palmeirenses, para rubro-negros e para quem quiser ouvir que a volta à Premier League é hoje o seu grande objetivo. Se não existirem propostas de lá, ele vai se sentar para conversar sobre as chances de defender Palmeiras ou Flamengo, com preferência para o Palmeiras. Ele entende que voltar para o clube que o formou seria algo legal e que se mudar para o Flamengo, deixando o Botafogo, poderia lhe causar problemas com a torcida botafoguense. Ele é grato ao time atual. Hora de falar sobre um camaronês que vai assinar contrato com o Palmeiras. Miguel Bilong chegou ao Verdão para um período de testes e dá para cravar que ele foi aprovado e ficará em definitivo. Atacante de 18 anos de idade que participou de um jogo-treino na academia de futebol com atletas profissionais nessa quarta-feira. Atividade de jogo-treino em que ele esteve em campo por 35 minutos. E apesar do pouco tempo, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória do time dele por 3-0. Ele jogava com um time de camisa branca. O período de testes para o Bilong começou em março. Ele havia sido descoberto em uma equipe camaronesa. João Paulo Sampaio o trouxe para as categorias de base do Palmeiras e o colocou para ser observado e testado pelo time principal. A avaliação do Abel Ferreira e também das categorias de base foi a melhor possível. E a partir de 20 de julho, Miguel Bilong vai assinar um contrato em definitivo. O Palmeiras paga uma pequena compensação financeira ao time camaronês e deixa um percentual de uma venda futura. O Bilong chega nesse primeiro momento para integrar o time sub-20, apesar de ter 18 anos de idade, com a perspectiva de ao longo da temporada ir ganhando minutos na equipe principal. Está pintando aí mais um reforço para médio e longo prazo no Verdão de João Paulo Sampaio. O Palmeiras desistiu de contratar zagueiros? Sim. Gomes renovou, mas já está ficando velho. Pois é, o Palmeiras contratou o Barbosa e a partir daí desistiu de fechar a contratação do Nino. O Gustavo Gomes, antes de servir a seleção do país dele na Copa do Mundo, já havia deixado a renovação do contrato encaminhada. Então, dizendo que o Flaco Lopes pode sair do Palmeiras, é verdade? Luciano, essa especulação é antiga, que ele pode ir para o Atlético de Madrid, mas se ele fosse para o Atlético, seria para substituir o Julián Fernandes. Só que as ofertas que foram altas de Real Madrid e Barcelona foram recusadas. Então, não estou vendo muita possibilidade de o Julián sair. Se o Julián não sair, a contratação do Flaco ela fica meio sem sentido. E aí, deixa eu só contar uma curiosidade. 32 atletas do futebol brasileiro foram convocados para a Copa do Mundo. Dos 32, sabe quantos continuam no Mundial? Só um. Só o Flaco Lopes, atacante da seleção argentina. Todos os outros foram eliminados, só que o Flaco, que está na seleção argentina, não dá para dizer que ele está fazendo uma baita Copa do Mundo, né? Ele participou de um jogo só, e nesse único jogo, ele teve em campo em 8 minutos. Pintou mais um superchat, a gente para o que está fazendo para responder. O Rabelo WS. Esse camaronês, Miguel, tem futuro ou é mais um Conê no Palmeiras? O Rabelo, vou ser bem sincero com você, eu nunca havia ouvido falar sobre Miguel, mas a gente vai pesquisar e vai perguntar. Não tem por que mentir para vocês, tá? Miguel Bianconi, não é o Bianconi, não. Como que é o nome do maluco? Miguel Bilong. Será que é uma pegadinha? Deve ser uma pegadinha, né? Porque eu não tô achando nada aqui, ó. Miguel...
Não, pior que tem mesmo, ó, Miguel Sinoncelli Bilong. A gente sempre precisa tomar cuidado, né? Porque vocês são os reis das pegadinhas, né? Esse jogador tá no Palmeiras Sub-20 e tá. Deixa eu mandar uma mensagem pro João Paulo Sampaio. Não, pro João Paulo Sampaio. JP. JP, boa noite. Passando para saber sobre o Miguel Bilong. Se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, beleza? Combinado? Bora lá, continuar respondendo a perguntas, dúvidas e sugestões. O que vocês querem saber? Tem qual o Danilo vem mesmo? Calma, não dá para cravar. Dificilmente ele fica no Botafogo, que dá para afirmar é que o Danilo não conseguiu a valorização que ele e o Botafogo imaginavam que seria possível durante a Copa do Mundo. Danilo no Palmeiras ou não? Você sabe? Ou você não sabe? Oswaldo, vamos lá. Quem está cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras está se precipitando. Eu posso dizer isso depois de conversar com o Palmeiras e com um dos representantes do Atlético. Se o Danilo ficar no Brasil, a maior possibilidade é, de fato, dele vir jogar no Palmeiras. Eu tenho preferência ao Palmeiras em relação ao Flamengo. Primeiro, por conta da história que ele já tem no Palmeiras, depois, porque se ele vai para o Flamengo, ele cria uma situação ruim para ele com o torcedor do Botafogo. Ele vê isso. Então, a menos que o pastor do Flamengo seja muito melhor, ele vai dar preferência ao Palmeiras. O grande ponto, tanto o último, quanto o Danilo, preferem que ele se mude mais especificamente para a Inglaterra. Eu ia falar para a Europa, mas é a Inglaterra. O Daniel colocou que não conseguiu jogar tudo que podia lá no futebol inglês e ele tem essa vontade de voltar à Premier League. Beleza? Combinado? Quer saber se o Rafael Veiga pode ir para o Grêmio? O Veiga está numa situação meio delicada lá no futebol do México. Ele tinha ido para o América do México com salário alto, ele ganha acima de 1.400.000 por mês, a pedido do André Jardine. O problema é que o Jardine pediu demissão e a tendência é que o Veiga não seja muito utilizado pelo América do México. Então, tirá-lo do América do México não seria um problema. O grande problema é encontrar um clube que assuma 100% dos salários e que traga ao Palmeiras a expectativa de venda no fim da temporada. O Palmeiras tinha a expectativa de que o Veiga pudesse ir bem e ser comprado em definitivo. E Danilo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para o exterior? Essa resposta ainda não está definida. O que dá para cravar é que a Copa do Mundo não ajudará o Botafogo a alcançar os 40 milhões de euros sonhados nessa transferência. Danilo foi para o Mundial cheio de esperança, até porque vinha deixando excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Mas ninguém sabe ao certo o porquê Carlo Ancelotti preteriu o jogador, que disputou apenas 4 jogos e 44 minutos ao longo de toda a Copa. Nem para a partida contra a Noruega, em que Paquetá estava machucado, o Danilo foi opção como titular, ele entrou só na reta final da partida. E diante desse cenário, 40 milhões de euros dá para cravar que o Botafogo não vai alcançar. Dá para dizer que o Danilo se desvalorizou no Mundial? Não, certamente não. Alguém que vai para a Copa do Mundo e representa a seleção brasileira não perde valor, mas ele não consegue o valor que se imaginaria a partir de uma grande Copa. Diante desse cenário, as chances de Palmeiras e Flamengo aumentam. O Danilo não conseguiu chamar a atenção de gigantes do velho continente, mais especificamente da Inglaterra, onde o Danilo gostaria de jogar. É óbvio que Juliano Bertolucci, representante do Danilo e com portas abertas em alguns dos principais clubes da Inglaterra, tem trabalhado desde a eliminação da seleção brasileira para cavar uma vaguinha para o Danilo por lá. Para o Botafogo é mais negócio vender o Danilo para um time da Inglaterra do que para um rival brasileiro. Já contei para vocês que durante a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo sinalizaram a Juliano Bertolucci as seguintes ofertas. O Flamengo toparia bancar 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Palmeiras sinalizou com 22 milhões de euros fixos e um valor de bônus ainda não definido. Nenhuma dessas ofertas foi apresentada ao Botafogo, porque tanto o Botafogo quanto o Juliano Bertolucci decidiram esperar pelo fim da Copa, porque imaginavam que ele poderia se valorizar. Hoje, bom negócio para o Danilo deve gerar na casa dos 25 a 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o acordo está sacramentado. A minha informação é completamente diferente. O Palmeiras até vai ter a preferência do Danilo caso decida ficar no Brasil, mas não há nada apalavrado, fechado, bem longe disso. Há uma sinalização, inclusive, com oferta inferior à do rival Flamengo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? E o Palmeiras, que está se tornando a Argentina da Copa do Brasil? Não entendeu a correlação? Eu explico.
A Argentina pode ter o caminho mais fácil da história das Copas do Mundo até uma semifinal. Nunca uma seleção chegou à semifinal enfrentando adversários com um ranking tão ruim quanto a Argentina no Mundial. Além de uma fase de grupos com adversários bem fracos, no primeiro mata-mata a Argentina pegou Cabo Verde, depois a seleção do Egito e agora a Suíça. Pois bem, o Palmeiras, que já passou pela Jacuipense da Bahia sem enfrentar o adversário na Bahia, o jogo acabou acontecendo em Londrina, vai ter um adversário da Série B, o Fortaleza, fora de seu estádio. Fortaleza optou por vender seu mando de campo e o confronto entre Fortaleza e Palmeiras, que aconteceria no Castelão, será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Repercussão extremamente negativa entre torcedores que não gostam do Palmeiras, pelo entendimento de que há um benefício ao Palmeiras. O Verdão não tem absolutamente nada a ver com essa história, assim como a Argentina não tem nada a ver com o fato de adversários teoricamente mais difíceis ficarem pelo caminho. A Argentina, por exemplo, poderia ter no primeiro mata-mata o Uruguai, só que o Uruguai ficou atrás de Cabo Verde e foi eliminado. A Argentina poderia ter, antes das semifinais, Colômbia ou Portugal. Portugal foi para um lado da chave e já caiu, Colômbia acabou sendo eliminada pela Suíça. Palmeiras e Argentina não tem nada a ver com essa história e vão avançando com favoritismo, tanto na Copa do Mundo quanto na Copa do Brasil. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 clubes da Série A, e eu me refiro a Rômulo, meio atacante, que faz boa temporada, mais uma, com a camisa do Novo Horizontino. Ele pertencia ao Novo Horizontino, foi comprado em 2024 pelo Palmeiras por 6 milhões de reais, não foi bem no Verdão e acabou voltando para o Novo Horizontino. Temporada atual de 28 jogos, 10 gols e 9 assistências. Na Série B são 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Pois bem, hoje, Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense são os principais interessados no meio atacante. A pedida do Palmeiras está fechada, definida. 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Primeiro que se aproximar de tais cifras pode ficar com o Rômulo. É só importante registrar que se vai muito bem na Série B e com a camisa do Novo Horizontino, a pena é que Rômulo com a camisa do Verdão não conseguiu prosperar. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que Gabriel Jesus tem mantido sua forma física na academia de futebol do Palmeiras. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal, está fora dos planos do clube inglês e como o time está de férias, ele tem mantido sua condição física vestindo a camisa do Palmeiras, pelo menos em treinos, e obviamente que não está habilitado a atuar profissionalmente. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Palmeiras nesta quinta-feira agitada com muita informação do mercado da bola do Verdão. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do Verdão. Um grande abraço para você nos seguidores e nos próximos vídeos siga para mais. E até lá. Tchau, tchau. Fui.